Título da mensagem nesta noite: como está a sua devoção a Deus? Como está a sua devoção a Deus? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nesta noite. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito especial nas Escrituras. Elias está confrontando os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que são dois deuses dos cananeus, daquele povo que habitavam a terra de Canaã. Tentando trazer aqui a memória dos irmãos, para os irmãos se localizarem no tempo e na história aqui, o reino de Israel foi levantado por Deus. O povo de Israel, os descendentes de Abraão, ficaram ali no Egito durante cerca de 430 anos. Então Deus levantou Moisés para livrar o povo de Israel da escravidão. Durante 40 anos ficaram peregrinando no deserto, até que eles entraram com Josué na terra de Canaã, a terra que foi prometida a Deus a Abraão e a sua descendência, e ali eles conquistaram a terra e se fixaram. Durante cerca de 400 anos, o povo de Israel foi governado pelos juízes, até que o povo pediu um rei, e Deus escolheu Saul, o primeiro rei de Israel. Então, durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, Beto, houve um reino unificado. Mas o filho de Salomão, quando assumiu Roboão, ele dividiu o reino. Roboão ficou reinando em Jerusalém, sobre a tribo de Judá e de Benjamim, e 10 tribos escolheram um novo rei. Então, aí, a partir daquele momento, houve duas nações em Israel. O reino do norte continuou sendo chamado de Israel, mas a sua capital se tornou Samaria, e o reino do sul passou a ser chamado de reino de Judá, com sua capital em Jerusalém. E a partir daí, nós temos a história do povo de Israel com esses dois reinos divididos. Essa história se passa no reino do norte, quando o rei era o rei Acabe. Acabe era um rei perverso, irmãos. Um rei que fez tudo contrário a Deus. Um rei que, de acordo com os textos bíblicos, quando você vai fazer a leitura em 1 e 2 Samuel, em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, e fala assim, olha, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Acabe é um desses, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o pior não era ele, o pior era a sua mulher, uma mulher incrédula, que não cria no Deus de Israel, e não somente isso, ela promovia a idolatria em Israel. Esses 450 profetas de Baal e esses 400 profetas da deusa Azerá, irmãos, eram profetas que estavam dentro do palácio comendo à mesa da rainha. Essa mulher era terrível, ela promovia a idolatria em Israel. Então, nós podemos ver aqui Elias confrontando não somente os profetas, mas confrontando também o rei Acabe, sua esposa, confrontando os profetas e confrontando também o povo, que estavam prostituindo-se diante de Deus, adorando outros deuses, Beto, sacrificando a outros deuses. Irmãos, e lá o que acontece aqui nessa história é que Elias, ele convoca o povo de Israel para se apresentar no Monte Carmelo, e então ele faz um desafio, ele propõe um desafio, seguindo as ordens do próprio Deus. Elias não fez isso da sua cabeça, foi Deus que mandou ele lá fazer isso. Então ele chega lá, e então desafia os profetas de Baal. Olha, se Baal é Deus, então vocês vão fazer assim, vocês vão montar um altar, vocês vão pegar um bezerro, vai sacrificar ele, vai pegar os pedaços e colocar em cima desse altar. E vocês vão clamar a Deus, a Baal e a Azerá. Se ele é Deus, ele vai colocar o fogo no holocausto. Vocês não vão colocar, é ele que tem que colocar. Mas eu, depois de vocês, vou fazer também. E se o Senhor Deus é o Deus vivo e verdadeiro, se ele é o Deus de Israel, ele vai colocar fogo sobre o altar. Então, o que acontece, irmã Hilda?
que os profetas de Baal começaram. Fizeram lá, montaram o altar e começaram a clamar de manhã até meio-dia. E nada aconteceu. E Elias ainda ficava zombando. Fala mais alto. Talvez ele esteja dormindo. Ou então tirou uma viagem, foi fazer uma viagem. Ficou zombando deles. Mas aí chegou a vez de Elias. Elias não montou qualquer altar. Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, colocou a lenha, colocou as partes do animal, fez um rego em volta e falou, agora joga água. Joga água 1, 2, 3 vezes. E então, ele começa a orar, Senhor, sem gritar, só falando. Senhor, nós estamos aqui, o Senhor mandou eu estar aqui, manifesta-se hoje. Se o Senhor é Deus de Israel, põe fogo aqui. E o que acontece é que Deus manda fogo do céu, consome aquele altar, não consome só a oferta, só o bezerro. Ele consome o altar e lambe toda a água, evapora toda aquela água, Beto. E termina a história com o povo clamando, arrependido, com o rosto em terra, clamando, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nesse texto, irmãos, nós podemos ver 3 verdades espirituais que nos ajudam em nossa devoção a Deus. Quais são essas verdades? Nós vamos ver essas 3 verdades rapidinho, Beto, e daqui a pouquinho o senhor está retornando para casa para descansar, e cada irmão em Cristo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós podemos ver aqui no versículo 17 e 18, a primeira verdade. A primeira verdade que quero destacar nesse texto é que se afastar do Senhor causa perturbação. Veja comigo, o versículo 17 e o versículo 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Vocês se afastaram, vocês deixaram os mandamentos do Senhor e estão seguindo outros deuses, os deuses cananeus. Irmãos, o que é perturbar? Porque o que acontece é que quando Acabe, ele olha, ele vê Elias chegando, ele fala, então você é o perturbador aqui de Israel. O que significa a palavra perturbar? A palavra perturbar significa causar tumulto. Em outras palavras, bem simplesinho, para todo mundo entender, é causar problema. Pensa numa criança rebelde, no supermercado, e de repente ele pede uma coisa, você fala que não tem dinheiro, e ele começa, mas eu quero. Ele está tumultuando, ele está perturbando, está causando um problema. Quantos estão entendendo isso? Isso é um perturbador, tá? Para os irmãos entenderem. Só que quando o rei Acabe vira para o profeta Elias e diz isso, Elias responde, não sou eu que tenho perturbado Israel. É você e a sua casa, o seu trono, a sua linhagem, a sua casa tem causado perturbação, porque você e a sua parentela, a sua família, deixou os caminhos do Senhor. Vocês abandonaram a Deus, abandonaram a palavra de Deus. E por causa disso, está acontecendo tantos problemas em Israel. É vocês que são perturbadores. E eles são perturbadores porque deixaram a palavra para seguir aos deuses cananeus. Irmãos, isso nos mostra uma verdade para as nossas vidas. Muitos dos problemas que surgem, seja na igreja, seja na nossa família, seja na nossa vida, muitas vezes são causados quando crentes se afastam de Deus e da sua verdade. Beto, quando o crente começa a se afastar de Deus, ele começa a ter problema na vida dele. Problema na vida financeira, problema na vida conjugal, com o casamento. Começa a acontecer brigas,
começa a acontecer discussões. Quando nós estamos longe de Deus, nós tomamos decisões erradas. E quantas vezes decisões erradas nos colocam em apuros? Quando nós estamos longe de Deus, surgem brigas e discussões dentro de casa, hostilidade, difamação das pessoas. As pessoas começam a falar mal uns dos outros. Priorizam coisas materiais do que priorizam as coisas de Deus, mais do que as coisas de Deus. Uma pessoa que está longe de Deus tem mais valor num jogo de futebol do que estar na casa do Senhor servindo a Deus. São sintomas, irmãos. Isso tudo é causado pelo fato da pessoa estar longe de Deus. O que causa perturbação, irmãos, é deixar Deus e a sua palavra. E nós, como crentes em Cristo Jesus, meus amados irmãos, nós fomos salvos, nós fomos tirados das trevas para pertencer ao Senhor, para que nós possamos viver por Cristo e para Cristo. Nós precisamos viver uma vida de completa devoção a Deus. E esse caminho que Deus preparou para mim, que Deus preparou para você, irmãos, é o melhor caminho. O caminho que Deus estabeleceu para nós, irmãos, é o caminho que vai nos levar a desfrutar das bênçãos de Deus nas nossas vidas. É o caminho onde nós vamos desfrutar da plena paz, da harmonia dentro do lar. Não significa que quando você vive uma vida de fidelidade, de devoção a Deus, significa que não vai aparecer problemas. Vai. Mas a diferença é que você terá condições para resolver aquilo dentro da vontade de Deus. Você não vai ficar causando briga, você não vai causar discussões, você não vai agir na carne, mas você vai agir de acordo com a vontade de Deus. Aquele problema vai se tornar em uma oportunidade de você crescer, de você amadurecer cada dia mais. Mas quando nós deixamos os caminhos do Senhor que são perfeitos, o caminho do Senhor que é bom, perfeito e agradável, irmãos, nós vamos trilhar por caminhos que vai causar problemas dentro da nossa família. Vai causar problema com os nossos filhos, vai causar problema com o nosso casamento, enfim, vai causar problemas. Se você não quer que haja perturbação na sua vida, irmãos, que haja perturbação nos seus relacionamentos, em cada área de sua vida, irmãos, então não se afaste do Senhor. Fique firme. Fique firme no Senhor. Então essa é a primeira verdade. Segundo, falei que é rapidinho. Rapidinho, se você piscar, estou terminando a mensagem. Pisca não. Segunda verdade. Não podemos cochear entre dois pensamentos. Veja comigo o que diz 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Aqui Elias, ele junta o povo no Monte Carmelo, e então ele confronta o povo. Confrontação. Ele confronta o povo. E aqui ele faz essa pergunta: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? O que é cochear, irmãos? Cochear não é comer coxinha. Cochear, irmãos, é ficar na dúvida. É incerteza, insegurança, Beto. A ideia aqui é quando você chega, você está num caminho, você está caminhando no caminho e de repente chega um cruzamento, assim, uma bifurcação, e aí você tem dois caminhos para seguir, só que você não sabe qual caminho certo você vai seguir. Aí você fica na dúvida, na incerteza, na insegurança de qual caminho você vai seguir. Então, essa indecisão é cochear. Quantos entenderam o que é cochear, irmãos? Cochear, isso. O povo de Israel, ele estava dividido. O povo de Israel não deixou de acreditar em Deus, Beto, no verdadeiro Deus. Mas eles começaram a dividir sua devoção a Deus com outros deuses. E é aí que é o problema. E é aí que mora o perigo. Eles não abandonaram Deus por completo, eles aceitaram outros deuses, aceitaram novas crenças. O que eles fizeram, irmãos? Eles começaram a olhar
em vez de olhar para Deus e desejar o que Deus quer para a vida deles, eles começaram a olhar para os povos pagãos, para os povos incrédulos e ímpios que estavam em volta deles e no meio deles, e começaram a fazer igual. Começaram a viver da maneira que os vizinhos deles viviam. O que isso nos mostra, irmãos? Irmãos, isso nos mostra que Deus não quer que nós fiquemos em cima do muro. Deus não quer, irmãos, que você fique em cima do muro, dividido, em servir a Deus e fazer outra coisa. Em servir a Deus e viver no mundo. Em servir a Deus e ficar desfrutando de prazeres carnais, brincando com o pecado. Irmãos, ou nós servimos a Deus de todo o coração, ou nós não estamos servindo a Deus. Não existe meio termo, Beto. Não existe um caminho alternativo. Ou nós agradamos a Deus, ou desagradamos a Deus. Ou nós servimos a Deus de todo o coração, ou não servimos. É simples. É simples isso, irmãos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador, lhe diz o seguinte: ninguém, digo outra vez, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir ao Deus de verdade, ou você vai servir a qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, a exortação de Deus para nós é que nós não ficamos em cima do muro. Nós precisamos nos posicionar. Ou nós nos entregamos completamente a Deus de corpo, alma e espírito, com a totalidade do nosso ser, ou nós não estamos servindo a Deus. É isso que Deus está dizendo aqui para nós, irmãos. Não tem como ficar em cima do muro. Se você já está em cima do muro, você já está longe de Deus. Porque o muro é do diabo. Nós temos um exemplo na Bíblia, a igreja de Laodiceia. Essa igreja está relatada em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. A igreja de Laodiceia é duramente exortada por Jesus, o Senhor da igreja. Jesus vira para eles e exorta eles por eles serem uma igreja morna. Morna, irmãos, está no sentido de estar dividido como o povo de Israel estava ali. Está no sentido de querer servir a Deus de forma medíocre. Está em cima do muro. O povo de Laodiceia, irmão Beto, ele não estava frio, completamente longe de Deus. Ele estava morno, em cima do muro. Eles queriam agradar a Deus, mas ao mesmo tempo queriam desfrutar dos prazeres do mundo. Essa igreja, a igreja de Laodiceia, representa bem esse momento da história que nós estamos vivendo, da história da igreja. O que nós vemos lá fora, quando nós olhamos para as igrejas de forma geral, são igrejas, irmã Gilda, crentes, querendo servir a Deus de maneira medíocre. Crentes mornos, sabem, conhecem a Deus de verdade, mas querem ficar flertando com o pecado, querem ficar flertando com o mundo. Mas, meus amados irmãos, Deus está nos chamando para nós vivermos uma vida consagrada completamente a Deus. Uma vida de completa devoção a este Deus vivo e verdadeiro. Deus não quer que nós ficamos divididos em cima do muro. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós vamos viver para Deus ou não. Porque estar em cima do muro já está contra a vontade de Deus. Hoje na igreja, nas igrejas, o que nós vemos é uma igreja onde não há compromisso. Crentes não querem compromisso com a igreja, não querem estar compromissados com a obra de Deus. Hoje nas igrejas não há arrependimento, não há separação, não há santificação, não há consagração. E Deus, Ele reprova isso. Era justamente isso que estava acontecendo no povo de Israel. E Deus confronta o pecado do povo com Elias. Então, em primeiro lugar, nós vimos que se afastar do Senhor causa perturbação. Primeira verdade. Segunda verdade, Douglas. Não podemos cochear entre dois pensamentos. E terceira verdade que esse texto nos mostra. Terceira e última, irmãos. Pisca não.
Eu falei, piscar, vai perder. Terceiro e último lugar, o altar precisa ser restaurado. Essa é a terceira e última verdade que aprendemos aqui. Veja comigo o versículo 30 do nosso texto. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar que estava quebrado. Nós vimos, aqui no texto, que Elias desafiou os profetas de Baal. Eles ficaram clamando lá durante um tempão e nada aconteceu. Mas quando chegou a vez de Elias, Elias não fez a oferta de qualquer jeito, Beto. Elias teve o cuidado de não levantar qualquer altar. Elias restaurou o altar do Senhor. E sobre esse altar, ele preparou tudo, colocou a lenha, colocou os pedaços do bezerro que ia ser ofertado, mas ele foi além, para ainda humilhar os profetas de Baal, e não somente eles, mas Acabe, e principalmente Jezabel. Ele pede para cavar um rego em volta, e pede para descer água à vontade lá. Então Elias clamou a Deus, ele se manifestou de uma forma grandiosíssima, mandando fogo do céu e consumiu tudo que estava ali. De tão grande e poderoso foi o fogo que Deus mandou. E o episódio termina com o povo de Israel declarando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Anos atrás, no primeiro congresso de jovens que teve, nós fizemos uma representação, lembra? Lá no congresso de jovens, primeira vez. Primeiro congresso, lembra, Estevam? Nós fizemos. Adivinha quem foi o Elias? Isso, eu fui o Elias. Fui o Elias, Beto. Mas eu sei porque que eles me escolheram. Porque eu falo alto. Eu grito. Eles me escolheram porque eu tinha que falar para todo mundo ouvir. Não tinha microfone, não tinha nada. Foi o Elias lá. E foi legal, né? Só que lá na representação, em vez de colocar água, adivinha que nós colocou, Beto? Colocou gasolina, rapaz. Nós meteu gasolina naquele trem lá, e foi descendo a gasolina. Para formar as pedras, né, colocou caixa de isopor. Olha o perigo, rapaz. Olha o perigo disso. Isopor, pegamos fogo. Com a fumaça tóxica. Nossa, Deus. Fizeram lá, colocaram as caixas de isopor, fizeram um altarzão, colocaram madeira em cima, colocaram uns negócios lá para representar o cordeiro lá em cima lá. E o pessoal meteu gasolina lá no negócio. E o pastor William ficou lá em cima da árvore. E aí eles puxaram um cabo de aço, um arame, não lembro exatamente o que foi, e eles amarraram uma argola nesse arame, assim, para passar por dentro, num grau que daria para essa argola descer até lá embaixo. E aí eles colocaram um paninho molhado também com combustível, o pastor colocou fogo e soltou. Aí a hora que eu clamei, né, Senhor, desce fogo do céu! Aí o pastor soltou, o pastor William soltou, o negocinho veio descendo, a gente... De fogo. Quase que o fogo pega o pastor William lá em cima da árvore. Né? É as histórias da vida, a história de acampamento é bom demais, né? De congresso, bom demais. Mas, irmãos, o que esse texto nos ensina? O que essa passagem aqui nos ensina? Eu quero focar aqui o altar que estava quebrado. O altar que Elias restaurou. Altar na Bíblia, irmãos, é sinônimo de consagração. Altar é sinônimo de consagração. Muitas vezes aqui no culto, depois que termina a mensagem, a gente abre o altar. Porque a gente entende que aqui nós não temos nenhuma plataforma, mas em algumas igrejas o altar, onde fica o púlpito, é mais alto. E a gente chama aquele espaço de altar. Por quê, irmãos? É o lugar onde se prega a palavra de Deus, então um lugar consagrado a Deus. É um lugar onde as pessoas chegam para conversar com Deus e se consagrarem ao Senhor. Então, o altar virou sinônimo de consagração. Aquele ato de você vir no altar é só um simbolismo. Porque você chega a Deus não aqui, é de coração. Por isso não é todo altar que eu abro aqui para chegar. Mas às vezes Deus abre o coração e fala, não, tem que marcar. Esse momento tem que marcar. Então, chega aqui, aí o pessoal chega na frente do altar para se consagrar diante do Senhor. Marca a vida das pessoas. Quantas vezes a minha vida foi marcada e transformada aqui, de joelhos, diante do altar do Senhor. Então, o altar é sinônimo de consagração.
E muitas vezes na nossa vida, irmãos, por causa da correria da vida, por causa dos embaraços, das distrações da vida, por causa da negligência espiritual principalmente, nós permitimos que o nosso altar de consagração seja quebrado. Nós começamos a viver uma vida cristã no modo automático. Perdemos o prazer de participar das coisas de Deus, perdemos o prazer de estar na casa do Senhor nos cultos, perdemos o prazer de estar orando todos os dias, todos os momentos, perdemos o desejo de ler a Bíblia. Quantas pessoas falam, nossa, eu morro de dificuldade, eu não consigo mais ler a Bíblia. Significa que o seu altar está quebrado, meu irmão. O seu altar de consagração quebrou. E você nem percebeu. De tanto iludido e cego que você está. Meus amados irmãos, talvez você esteja assim hoje à noite. Seu altar esteja quebrado. Você precisa restaurar o altar quebrado. Você precisa restaurá-lo para poder ver o agir de Deus, o poder de Deus ser manifestado na sua vida. Você às vezes pede para Deus, Senhor, manifesta, Senhor, faz isso, faz aquilo, Senhor, e você não vê o agir de Deus. E isso vai levando você a ficar mais desanimado ainda. Mas sabe por que Deus não está agindo na sua vida? Porque o seu altar está quebrado. Você precisa reerguer para reconsagrar a sua vida ao Senhor. Mas para restaurar o altar quebrado, irmãos, é necessário confrontar aquilo que causou a destruição do nosso altar. É necessário confrontação. Elias, ele só restaurou o altar porque ele confrontou o rei Acabe e Jezabel. Lembra lá no começo da mensagem? És tu, perturbador de Israel? Não, o perturbador és tu, não eu. Porque você abandonou a palavra de Deus. Ele confrontou o rei Acabe. Elias confrontou o povo que estava longe de Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Confrontou o povo de Israel. Elias confrontou os profetas de Baal. Clama mais alto aí, olha, talvez ele esteja dormindo. Talvez esteja viajando ou conversando. Entupiu os ouvidos. Confrontou os profetas. Só houve restauração porque houve confrontação. Irmãos, se nós queremos que o nosso altar da consagração seja reerguido, é necessário que nós confrontemos aquilo que está quebrando ou permitindo com que o nosso altar esteja quebrado. Se é o nosso tempo, que confrontemos o nosso tempo. Se é a falta de oração, se é a falta de leitura bíblica, se é a falta de relacionamento com Deus, precisamos confrontar isso. Confrontar a nossa carne, confrontar os nossos desejos pecaminosos, confrontar as nossas paixões, confrontar os nossos corações, confrontar aquilo que nós estamos permitindo nos afastar de Deus. O que está permitindo com que o seu altar esteja quebrado? Confronte isso. Hoje, agora, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Você precisa confrontá-los agora, porque as consequências do nosso pecado, irmãos, podem se tornar terríveis. Pode se tornar terríveis. Quantos pastores, Beto? Quantos pastores perderam o ministério porque não confrontaram o seu pecado? Não confrontaram a sua carne. Não confrontaram a sua vida. Não confrontaram a si próprios. É muito mais fácil nós criticarmos o outro. Porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, não, porque o outro está com o altar quebrado. Não, irmãos, não é o outro que está com o altar quebrado. Você não vai prestar conta diante de Deus do outro, você vai prestar conta diante de Deus de você mesmo. Então o altar que você precisa restaurar não é o altar do outro, é o seu altar. O seu altar. Então, irmãos, diante dessa mensagem, é hora de reerguer os altares derrubados. É hora de restaurar os altares da nossa
consagração, da nossa devoção a Deus. E nós fazemos isso confrontando aquilo que está nos destruindo.